Já pararam para pensar nisto? Como é que uma ideia, uma coisa abstrata na nossa cabeça, se transforma numa ação que um computador consegue executar? Hoje vamos fazer exatamente essa viagem, explorar como os computadores entendem o que lhes dizemos, como executam tudo a uma velocidade alucinante e, no fim, como é que eles até conseguem aprender sozinhos. Ok, vamos começar por aqui, por este puzzle. Esta linha de código, para um programador, é pão nosso de cada dia. Mas para um computador que só percebe de zeros e uns, a chamada linguagem máquina, isto é grego. É completamente incompreensível. Então, como é que se cria a ponte entre estes dois mundos? Bem, a resposta está numa peça de software que é absolutamente crucial e que funciona basicamente como um tradutor. É ele o intermediário que pega no nosso código, escrito de forma quase humana, e o converte em algo que o hardware finalmente consegue entender. E, para fazer essa tradução, existem essencialmente dois caminhos. De um lado, temos o compilador. Pense nele como um tradutor de livros. Ele pega no programa inteiro, traduz tudo de uma só vez para a linguagem da máquina e cria um ficheiro final otimizado. O resultado é super rápido. Do outro lado, temos o interpretador. Este já é mais como um intérprete em tempo real. Ele lê e executa o código linha a linha. É mais flexível, sem dúvida, mas geralmente mais lento porque a tradução está a acontecer enquanto o programa corre. E o processo de tradução em si é fascinante. O compilador não lê a linha de uma só vez. Ele pega numa instrução como A igual a B mais C vezes D e parte-a em passinhos minúsculos, quase atômicos. Primeiro, ele trata da multiplicação. Depois, faz a soma. E só no final é que move o resultado para o seu sítio. É uma sequência lógica super precisa, construída passo a passo. Ok, o código funciona. Mas não basta fazer o código funcionar, é preciso fazê-lo funcionar rápido. E isso leva-nos ao nosso segundo campo, a programação de alta performance. E aqui o objetivo é mesmo dominar a máquina, espremer cada gota de velocidade que ela nos pode dar. Para percebermos o que é velocidade, precisamos de uma forma de a medir. E não é em segundos ou minutos. É aqui que entra um conceito chamado complexidade algorítmica, ou notação Beagle. É uma forma de prever como é que o tempo de execução de um programa vai crescer à medida que a quantidade de dados aumenta. No fundo, é a diferença entre um programa que fica só um bocadinho mais lento e um que simplesmente colapsa sob pressão. E olhem só para estes números, porque eles mostram na perfeição o impacto disto. Vamos imaginar que estamos a procurar um item no milhão. Uma pesquisa linear, que vai ver cada item, um a um, demora quase meio segundo. Mas uma pesquisa binária, que é um algoritmo mais inteligente que vai dividindo o problema ao meio, demora apenas 0,16 milissegundos. É quase 3.000 vezes mais rápido. A escolha do algoritmo certo tem um impacto astronómico. Mas a velocidade não vem só dos algoritmos. O verdadeiro alto desempenho vai mais fundo, vai até à forma como os dados estão arrumados na memória do computador. É como organizar uma estante. Se os livros estiverem todos direitinhos e alinhados, é muito mais rápido encontrar e pegar naquilo que queremos. Com os dados na memória é igual. Este alinhamento pode trazer ganhos de performance brutais. Dominar a velocidade é dominar o próprio hardware. Até agora, falamos sobre dar ao computador regras explícitas e torná-las rápidas. Mas e quando os problemas são tão complexos que nem nós conseguimos escrever as regras? O que acontece aí? Esta é a abordagem tradicional, certo? Um programador estuda o problema, escreve à mão um conjunto de regras, testa, analisa os erros e volta a repetir o ciclo. Funciona para imensos problemas, mas tem um ponto de ruptura. O problema é exatamente este. Para tarefas mais complicadas, como detectar e-mails de spam, as regras começam a transformar-se numa lista infindável e super complexa. Se o remetente for suspeito, se o assunto tiver estas palavras, se o e-mail tiver demasiadas imagens, manter esta lógica toda torna-se um verdadeiro pesadelo. E é isto que nos leva ao nosso terceiro e talvez mais revolucionário campo, o machine learning, ou aprendizagem automática. E isto sim, é uma mudança de paradigma completa, uma solução para o problema das regras demasiado complexas. E a ideia central é genial na sua simplicidade. Em vez de sermos nós a escrever as regras, nós damos ao computador milhares de exemplos. Neste caso, e-mails que são spam e e-mails que não são. E deixamos-lo descobrir os padrões sozinho. O nosso papel muda. Deixamos de ser programadores de regras para sermos uma espécie de professores. E a peça fundamental por detrás disto tudo é o chamado neurónio artificial.
Sozinho, ele é bastante simples, mas quando ligamos milhares ou milhões deles em camadas a formar uma rede neural, aí a magia acontece. Eles conseguem aprender padrões incrivelmente complexos a partir dos dados que lhes damos. Mas como é que a rede aprende? O processo chama-se descida de gradiente. Imaginem que estão no topo de uma montanha com muito nevoeiro e querem chegar ao vale lá embaixo. O que é que fariam? Provavelmente dariam um passo na direção mais íngreme, para baixo. A rede faz exatamente a mesma coisa. Vai ajustando os seus parâmetros internos, dando pequenos passos para minimizar o seu erro, até encontrar o ponto mais baixo possível, que é a melhor solução que consegue encontrar. As arquiteturas modernas, como esta ResNet que vemos aqui, são incrivelmente profundas, com dezenas, por vezes centenas de camadas. Cada camada aprende a reconhecer algo um pouco mais complexo. As primeiras podem ver arestas e cores. As do meio juntam isso para ver formas. E as últimas já conseguem identificar um rosto, um gato ou um carro. É esta profundidade que está na base de muita da inteligência artificial que vemos hoje. Então, como é que estes três mundos, compiladores, código de alta performance e machine learning, se ligam? É que eles não são campos separados, de todo. Eles formam uma estrutura, uma pilha de tecnologia em que cada camada depende da anterior. E é aqui que a imagem fica completa. Lá no topo temos as frameworks de machine learning como o TensorFlow, mas para elas funcionarem precisam de uma capacidade de processamento brutal, o que nos leva, claro, ao código de alta performance. E para esse código correr em hardware especializado como as GPUs, ele precisa, adivinhem, de compiladores. É incrível ver como a IA não substitui os fundamentos da computação. Ela constrói-se em cima deles. É uma estrutura completa. Portanto, a viagem completa é esta. Uma ideia começa como código de alto nível. Um compilador traduz esse código para a máquina. Princípios de alta performance fazem com que tudo corra à velocidade da luz. E para os problemas mais difíceis, o machine learning descobre as melhores regras sozinho. Mas, e este é o ponto-chave, ele ainda assenta na mesma fundação de código rápido e bem traduzido. E isto tudo deixa-nos com uma última questão para refletirmos. Se o nosso software agora consegue aprender e otimizar-se a si mesmo, passando de receber regras para as descobrir, o que é que isso significa para o futuro da programação? Qual é o verdadeiro papel de um programador neste novo mundo?